Oi, meu nome é Vanessa Andrade e este é o VirtudeCast, o podcast onde a mulher bíblica se encontra com a mulher moderna. Seja bem-vinda, minha amiga virtuosa, a mais um VirtudeCast, e hoje eu quero falar um tema bem legal, que eu gosto de falar, é como eu estou falando, ensinando, mas eu quero falar de uma forma nova, de uma forma simples, de uma forma didática, que é sobre a oração. Como fazer uma oração que funciona. E eu estava aqui, eu vim com a minha pulseira, só que acabou, gente, que a minha pulseira estava abrindo toda hora. E eu falei: "Ah, esse negócio vai abrir no meio do vídeo e não vai dar certo". Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu tive uma ideia de como a gente fazer isso assim de uma forma bem legal, para que você possa entender o que eu quero te falar hoje aqui no VirtudeCast. Vai ser como essa pulseira, mas sem esses penduricalhos. Nós vamos falar de uma oração que funciona, 3 passos, mas sem enfeitar, sem deixar muita coisa, de uma forma simples, de uma forma didática. Então eu quero que você pense nessa pulseira, sem esses penduricalhos, sem esses enfeites. É como eu quero falar da oração hoje para vocês. Eu tinha até um outro roteiro que eu não vou falar agora. Por quê? Porque eu quero ser primeiro simples e objetiva. E eu vou começar esse VirtudeCast fazendo 3 perguntas. Talvez uma, 2 ou até as 3 perguntas, você já tenha tido, que é a primeira pergunta: existe oração que funciona e oração que não funciona? Essa é a primeira pergunta. Quem já teve essa dúvida? Me diz aí, você já teve essa dúvida? Por que eu não sinto vontade de orar? Quem nunca fez essa pergunta para si mesmo? Que filho que não fez essa pergunta para a mãe, quando a mãe manda o filho orar? Meu filho, tira um tempo agora de oração, de leitura da Bíblia. Hoje, como eu disse para vocês, esse modelo que eu crio os meus filhos não foi o modelo que eu fui criada, mas é esse modelo. Aí o menino vai e te responde o quê? Ah, mamãe, eu não estou com vontade de orar. Por que que eu não sinto vontade de orar? E a terceira, o que a oração revela sobre mim? Isso é algo muito importante. Por quê? Porque faz parte do nosso autoconhecimento. E a gente usar algumas coisas para entender o que está dentro de nós faz muita diferença em ter uma oração bem-sucedida, uma oração respondida e uma oração não respondida, uma oração que funciona e uma oração que não funciona. Então, o nosso tema do VirtudeCast hoje é como fazer uma oração que funciona. E eu quero dividir em 3 tópicos. Vocês sabem, quem me segue lá no Instagram, @virtuderosa, sabe que eu gosto de colocar 3 tópicos, 5 tópicos, 7 tópicos, para quê? Para ficar didático e para ser uma coisa que você consiga aplicar não amanhã. Amanhã não, eu quero que você consiga aplicar e entender na sua vida hoje. Hoje você entende e hoje você já aplica de uma forma bem fácil, sem esses penduricalhos, como eu falei. A primeira coisa que não pode faltar na sua oração é sinceridade. E eu vou te explicar por quê. Como é importante, como é precioso nas nossas orações a gente colocar uma dose bem grande, colocar uma dose bem gigante de sinceridade. Em Mateus 6,7 diz assim: ao orar, Jesus dizendo, tá? Jesus ensinando sobre oração. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. E eu quero te falar aqui essa chave da sinceridade. O que que acontece com ela quando a gente inclui uma dose muito grande de sinceridade nas nossas orações? A sinceridade, ela é o combustível, ela é a lenha, ela é o alimento que leva ao quebrantamento. Olha isso, minha amiga. Uma oração sem quebrantamento é um tipo de oração. Uma oração com o espírito, com o coração
quebrantado, ela é outro tipo de oração diante de Deus. E como a gente faz esse elo de ligação de uma oração para sair de uma oração sem quebrantamento para ir para uma oração com quebrantamento? Com a sinceridade. Olha o que que diz em Salmos 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. É lindo isso aqui, é lindo. Olha isso que eu vou te falar agora. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Quer ter uma oração que o Senhor escuta, que Ele não despreza? É uma oração de um coração quebrantado, de um espírito quebrantado. Às vezes a gente pensa que vai ser o sacrifício, que vai ser algo assim, sabe, mais nossa, um tempo grande de oração, ou até às vezes repetir algumas coisas, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ele prefere um espírito e um coração quebrantado, quer dizer, ali 100% entregue, sincero, naquele momento ali, do que um sacrifício às vezes mais religioso, mais formal. Então isso é muito importante. Uma oração com sinceridade é o quê, minha amiga? Você me pergunta: "Vanessa, o que que é uma oração com sinceridade?". Uma oração com sinceridade é uma oração que a gente tira as máscaras. O Senhor, ele já sabe o que está dentro de mim, dentro de você. Não tem nada que é oculto. Ele só quer saber se a gente confia nele o suficiente, se a gente vai ser sincera o suficiente, se a gente vai se abrir como ali um amigo muito, muito confiável e colocar tudo para fora. É tirar as máscaras, é ser o que a gente é diante do Senhor. É, Senhor, eu não estou bem hoje. É falar para o Senhor: "Senhor, eu não estou bem hoje. Senhor, eu estou chateada por isso e por isso. Eu estou chateada com fulano. Senhor, eu senti inveja daquela pessoa. Senhor, eu estou com raiva. Olha, Senhor, eu vendo aqui dentro de mim, eu estou com rancor". Sabe, é dar nome às coisas, dar nome ao que você está sentindo. Não precisa colocar uma coisa diante de Deus que você não está sentindo naquele momento, porque Ele já sabe o que está dentro de mim e está dentro de você. Por isso que na Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a porta, porque a gente fecha a porta para falar em secreto com pessoas que a gente confia. Se eu fecho a porta do meu quarto e não falo o que eu preciso falar com uma pessoa que é o Senhor, que é o Espírito Santo, talvez signifique que eu não estou confiando nele tanto assim, para colocar para fora as coisas ruins. Leve as suas lágrimas para Deus. Isso é uma oração sincera. Minha amiga, escuta esse conselho de amiga agora. Para de ficar gastando e derramando as suas lágrimas com quem? Primeiro, não tem solução para você. Segundo, com uma pessoa que não vai te entender. E terceiro, com uma pessoa que pode até, sabe, como eu posso te dizer, pode te expor para outras pessoas com as suas lágrimas, com a sua dor. Leve as suas lágrimas para o Espírito Santo. Leve as suas lágrimas aos pés da cruz. Leve as suas lágrimas para Deus. Outra coisa que eu quero te falar: não transforme as suas lágrimas em gritos. Muitas vezes nós, como mulheres, nós fazemos isso. No nosso momento de dor, no nosso momento ali de frustração, no nosso momento de angústia, de vez da gente pegar aquilo que deveria ser lágrimas e que a gente deveria levar para o Senhor, a gente começa a transformar aquilo em gritos. Grito com o marido, grito com o filho, grito dentro de casa, grita com o cachorro, com o papagaio, com o periquito, grita com todo mundo. E aquilo era para ser transformado em uma energia, em um sentimento, em um coração quebrantado e se transformar em lágrimas, em uma oração diante do Senhor, minha amiga. A gente faz isso, eu faço, tenho que ficar me vigiando. Você, eu sei que faz também. Então não vamos transformar as nossas lágrimas, porque uma lágrima diante do Senhor, escuta isso, lágrimas diante do Senhor tem muito mais valor
do que gritos diante de homens. As nossas lágrimas, elas são preciosas para Deus. Olha isso que Jesus fala em Lucas 23, 28. Presta atenção nesse contexto. Jesus estava ali no processo de crucificação. Ele estava ali naquele momento já de angústia, tinha passado pelo jardim do Getsêmani, estava caminhando para a crucificação. E as mulheres que estavam ali seguindo Jesus, elas ficavam chorando porque por aquela dor que ele estava sentindo e por saber que ele ia ser crucificado. E ele vira para aquelas mulheres e olha o que ele diz: "Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos." Olha como é forte isso. Jesus, no momento de sua maior dor, ainda virou para aquelas mulheres e falou: "Olha, gastem as suas lágrimas por vocês mesmas e gastem as suas lágrimas por seus filhos." Quer dizer, chorem por suas causas. Se coloquem em prantos por suas causas. Existe até um livro que fala sobre isso. Eu não sei o nome do livro aqui agora, o título dele, mas eu sei que ele fala sobre orações líquidas, que a gente vai diante do Senhor, minha amiga, a gente não tem palavras não, por isso que não precisa ficar usando de vãs repetições. Tem hora que nós estamos junto ali de Deus, em oração, no momento de oração, que a gente não tem palavras. A gente só tem lágrimas. Você pensa assim: "Ai, mas eu vou fazer o quê? Eu só vou chorar." E eu quero te dizer, existem orações líquidas. Deus recolhe aquelas lágrimas como orações. As lágrimas, elas são preciosas diante do Senhor. O Senhor, ele não quer repetição. O Senhor, ele quer o meu e o seu coração. Eu costumo dizer que nós precisamos ser coautores com Cristo, coautores com os autores bíblicos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Vira e mexe, eu fico falando aqui dos livros que eu estou escrevendo. Já escrevi 2, esse livro nunca aparece, mas vai aparecer. Fica calma. Mas eu escrevi um livro que é a oração do Pai Nosso, 12 orações estratégicas que existem na oração do Pai Nosso. Esse livro já está todo escrito. E no início dele eu falo, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos chama para nós sermos coautores com Cristo, como se nós tivéssemos escrito aquilo ali também. E vários textos da Bíblia nós podemos usar como se nós tivéssemos escritos também. A gente lê aquilo, entendeu? Assim, colocando o nosso eu dentro daquele texto. E aí eu já vou entrar no tópico 2, que diz: ore à vontade de Deus. Vanessa, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a palavra. Ele já deixou escrito ali tudo o que ele queria para nós. A palavra é o início, o meio e o fim. A palavra é o passado, é o presente e é o futuro para onde nós vamos. Então você vai ver muitas pessoas, e até eu mesma, tá falando: minha amiga, ore a palavra. Minha amiga, utilize da oração fundamentada na palavra. E o que significa isso na prática? Como eu te disse, tirando os penduricalhos, significa você orar à vontade de Deus que está na palavra. Quando eu me torno uma coautora com o Espírito Santo nos textos bíblicos, eu pego aquilo que está escrito ali e eu trago para a minha vida e eu declaro aquilo como se eu tivesse escrito. Eu estou sendo uma coautora, eu estou orando a palavra. Isaías 55:11 diz: o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Quando eu declaro a palavra de Deus, é isso que acontece. Eu lanço ela no mundo espiritual e a Bíblia diz que toda a palavra de Deus declarada no mundo espiritual, ela vai cumprir um propósito e ela não vai voltar para Deus sem cumprir aquilo que designou, que foi designado para aquela palavra. Então, isso é uma oração que funciona, porque a vontade de Deus, ela é uma força soberana
e sobrenatural no nosso mundo. Uma coisa muito importante quando nós oramos a palavra, que é a vontade de Deus, que acontece o quê? Nós vamos recuando na nossa vontade. Porque orar a nossa vontade é uma oração que não funciona. Orar a vontade de Deus é uma oração que funciona. Minha amiga, que seja feita a tua vontade, que é um pedaço da oração do Pai Nosso. Orar a vontade de Deus. Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, orando para Deus na noite que ele seria crucificado. E ele ora uma, duas, três, da terceira vez ele repete: mas que seja feita a tua vontade. Essa oração, que seja feita a tua vontade, ela é a oração mais difícil da Bíblia. Por quê? Porque normalmente nós queremos orar a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, o nosso jeito. A gente já cria um plano perfeito ali que a gente estrutura na nossa vida. E a gente quer pegar o nosso plano perfeito e fazer o que com ele? Levar em oração para o Senhor. Por isso é tão discrepante orar a nossa vontade e orar a vontade de Deus. Por isso é tão desafiador abrir mão de orar a nossa vontade, o nosso plano humano, para orar a vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Orar a palavra não é fácil. Por quê? Porque orar a palavra automaticamente significa dizer que nós estamos abrindo mão da nossa vontade humana, limitada, por mais que a gente queira muitas vezes levar ela para o nosso secreto. Nós queremos do nosso modo, do nosso jeito. Nós queremos, sabe o quê? A gente quer que o outro mude. Se você for observar, nossas orações é sempre o outro mude. A nossa oração está sempre voltada para fora, para o externo, para o outro mude primeiro e eu continue do meu jeito e o outro me agrade. E Deus, ele traz um modelo de oração que primeiramente é o interno, que primeiramente somos nós. Então, a oração que funciona, ela inclui a vontade de Deus. Por isso é importante orar a palavra. Pense numa coisa, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando o seu filho vem te pedir uma coisa e sabe assim aquele negócio, ele fala: ah, mamãe, eu nem vou te falar isso porque você não vai deixar. É assim que funciona com Deus também. Tem coisas que a gente sabe que Deus já nem vai autorizar e a gente fica insistindo. A gente fica ali batendo na mesma tecla. Muitas vezes nós já sabemos qual é a vontade de Deus, mas a gente resiste. Por quê? Porque o coração do homem ele é duro mesmo. O nosso coração, muitas vezes, ele é um coração endurecido, ele não é um coração inclinado para a vontade de Deus. Então a gente vai levando aquilo da nossa forma, mesmo sabendo que Deus, ele não vai aceitar por mera dureza de coração, por não querer fazer da ordem certa, no tempo correto, da maneira de Deus. Por isso é tão importante a gente colocar sinceridade. Por quê, Vanessa? Porque de vez a gente está orando o fim, como por exemplo, Senhor, que o meu marido seja transformado nessa e nessa área, a gente trazendo a verdade. O que que é a verdade, Deus? Senhor, eu não estou suportando essa situação. Senhor, meu casamento está frio. Senhor, eu estou perdendo a alegria. Senhor, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que eu não tenho sido uma boa esposa, eu sei que ele não tem sido um bom marido, o nosso casamento tem esfriado, as coisas não estão bem aqui em casa, Senhor. Se o Senhor não intervir, eu não sei o que vai sobrar desse casamento. De vez a gente só ficar colocando a culpa no outro. Senhor, age só na vida dele. Isso é uma oração sincera. E ali o Espírito Santo vai trazendo um quebrantamento e vai trazendo, sabe, um desejo sincero de se alinhar ao Senhor. Senhor, muda o que precisa ser transformado em nós, muda em mim, muda nele. É mudar essa oração de nível, minha amiga. É colocar muitas vezes umas palavras, sabe, que não são bonitas de se dizer, umas palavras que a gente não pode falar na frente de todo mundo. Eu costumo dizer que se a gente está ali muito sensível, se a gente está muito ali chorando na frente dos outros, gritando, né, como eu te disse, na frente de todo mundo, é porque a gente está orando pouco no secreto. A gente está levando
A gente não está levando o nosso lixo. Vanessa, que isso? Minha amiga, é isso mesmo. A gente não está levando o nosso lixo emocional, muitas vezes, para o Senhor. Minha amiga, o seu marido não tem condição de suportar o seu lixo. O meu marido não tem condição de suportar o meu lixo, as minhas dores, os meus traumas, os meus ressentimentos. Mas Deus que me criou, mas Deus que me conhece, Ele tem condição não só de suportar, mas Ele tem condição de limpar, Ele tem condição de lavar. A palavra diz: o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então a gente precisa levar o nosso lixo para o Senhor. Se a gente está levando o nosso lixo para homens, se a gente está levando o nosso lixo para a porta de fora do nosso quarto, significa que a gente está deixando de levar as coisas que nós deveríamos estar levando para o Senhor, porque só Ele tem condições de suportar e de limpar. A terceira coisa, primeiro, eu falei da sinceridade. Segundo, falei, ore à vontade de Deus. Inclusive, tem livros que eu deixo muito lá no meu Instagram, orando a palavra, como orar a palavra, bíblias específicas de oração que ajudam muito a gente nesse momento, se você não tem esse hábito, né? A Bíblia da Mulher que ora, a Bíblia da Mulher tem orações prontas ali de orando a palavra, sempre tem umas caixinhas lá de orações que a gente se identifica e nós nos tornamos coautoras com Cristo, coautoras com o Espírito Santo naquilo ali. Isso é muito bom, isso ajuda muito. A terceira coisa que não pode faltar em uma oração que funciona, em nome de Jesus. João 14,7 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. João 14,7. Minha amiga, a nossa oração, no final dela, não é um rito, tá? Isso é uma ordenança, isso é uma orientação bíblica. Eu vou te explicar aqui agora porque isso é tão importante. Nós precisamos incluir em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, na nova aliança, ele é o mediador. Ele é aquele que está no meio entre eu e Deus. Nós não temos condições de nos achegar diretamente ao Pai. Em João 14,13 diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Jesus, ele é o mediador, ele está no meio, como eu te disse. Ele leva as nossas orações ao Pai. O nosso acesso hoje, na nova aliança que Jesus veio estabelecer, ele é que faz essa ligação entre nós e o Pai. Então, isso muitas vezes é uma deficiência em outras religiões, quando isso não é ensinado. Por quê? Porque isso pode ser um impedimento para a nossa oração ser bem-sucedida ou não, porque a Bíblia ela deixa bem claro. 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não existe outro mediador. Então, para a minha oração chegar a Deus, ela precisa passar por Jesus, porque Jesus, na nova aliança, se colocou nesse lugar de ligação, que é a mediação. Hebreus 7,25 diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nesse VirtudeCast de hoje, eu estou usando muitos versículos. Para quê? Para que fique bem claro, para que a gente fundamente de uma forma bem sólida aquilo que funciona e aquilo que não funciona, tirando os achismos, tirando toda espécie de religiosidade, tirando todos esses penduricalhos da pulseira, para que fique a essência, a natureza. Então, em nome de Jesus, minha amiga, é algo que precisa estar. Não é um sacrifício, não é um esforço, é uma frase.
tão simples, mas tão poderosa, porque ela significa que eu entendo o valor da nova aliança, que Jesus morreu na cruz por mim e ele hoje está sentado à direita do Pai e ele intercede por nós e ele é o acesso que leva as nossas orações a Deus, porque sozinha eu não tenho condições de chegar ao Pai. Nós não temos esse caminho. Ele é o caminho. Nós não sabemos como chegar ao Pai sem Jesus. Então é muito importante. Então, o que que eu quero te dizer hoje? Que mesmo que você ore e não veja um resultado imediato, porque muitas vezes nós começamos com uma oração. Muitas vezes nós temos um pedido diante de Deus, e aquele pedido, o Senhor ele vai mudando o nosso coração, ele vai trazendo essa sinceridade, ele vai trazendo outras coisas para nós nesse processo de oração, e nós chegamos no final com outra visão. Nós começamos de uma forma e nós chegamos de outra forma. Por quê, Vanessa? Porque a oração, ela sempre vai produzir algo. Você pode achar muitas vezes num primeiro momento que a sua oração não foi respondida no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro mês, até no primeiro ano. Tem orações que a gente carrega por um bom tempo conosco, mas a oração, ela sempre vai produzir algo, mesmo que você não tenha de imediato a resposta ou a transformação que você anseia. A oração, ela vai produzir intimidade com Deus. Ela vai produzir. A resposta é o resultado final, mas nesse processo, a oração, ela produz uma vida de intimidade com Deus. Nós começamos de uma forma, eu costumo dizer muitas vezes que a gente, quando a gente começa uma vida de oração, a gente procura um Deus de batalhas. Por quê? Porque nós vamos com causas ali, muitas vezes lícitas. Nós vamos com problema e não tem nada de errado, não. Você levar seus problemas aos pés da cruz, não. É ali mesmo que ele precisa estar. Só que no processo, nós descobrimos algo tremendo. Sabe o que que a gente descobre, minha amiga? A gente descobre no processo de uma vida de oração que nós temos um Pai, que ele é um Deus de batalha, sim, mas ele é muito mais do que um Deus de batalhas. Ele é um Pai. A oração, ela produz cura interior. Nós chegamos feridas, nós chegamos sangrando ali, sangrando por feridas às vezes geracionais, por feridas ali que pessoas nos fizeram ali em várias fases da nossa vida, e nós chegamos sangrando. E a oração, ela traz cura, ela traz consolo. A oração, ela traz um remédio, um bálsamo para as nossas vidas. A oração produz em nós uma mudança de caráter. Isso é forte. Poucas coisas têm o poder na nossa vida de produzir mudança de caráter tão forte quanto a oração e a intimidade com o Senhor. A oração produz entendimento espiritual. Quantas vezes nós começamos cegas e nós terminamos e nós prosseguimos ali com uma visão espiritual que nós não tínhamos. A Bíblia diz para a gente tirar as escamas dos nossos olhos. Você está aí vivendo uma situação que você não entende, você não sabe como você vai sair dela. Você não enxerga uma luz no fim do túnel? Eu vou te dar uma resposta agora. Começa a tirar um tempo de oração e você vai ver as coisas clarearem. Você vai ver o Senhor começar a lançar luz nessas trevas que você não está enxergando nada. Você vai ver Deus começar a te dar insights, ideias, coisas que você não via. Você fala, meu Deus, estou enxergando isso agora. Gente, eu não entendia isso, estou entendendo agora. Senhor, como eu não via isso, está tão claro. Sabe quando que acontece isso? Na oração, tem hora que eu estou ali confusa com alguma coisa, que eu não consigo ter, sabe, uma resposta, um entendimento, minha amiga.
Isso acontece comigo com muita frequência e pode acontecer com você também. Eu ajoelho, porque eu gosto de orar de joelhos. Tem hora que a gente tem que orar de joelhos, tem hora que a gente tem que orar de pé. Mas aqui especificamente eu não estou falando de orações de batalha espiritual. Estou falando dessa oração do nosso momento secreto com Deus ali, que normalmente acontece de joelhos. Eu ajoelho e vem instantaneamente, assim, na minha mente, uma solução. Algo que eu não estava pensando. Você acha que é coisa da sua cabeça, mas deixa eu te falar, não é, tá? O Espírito Santo, ele fala por sentimento. O Espírito Santo, ele fala por ideias. Você tá ali num quarto, de porta fechada, chateada, orando a Deus, quebrantada, sendo sincera, você ajoelha no chão, vem um sentimento no seu coração. Você acha que é coisa da sua cabeça? Claro que não, minha amiga. A gente vai ficando mais sensível. Então, a oração, ela produz entendimento espiritual. Vanessa, o que mais que a oração produz? Ela produz dependência. Ela produz dependência, porque quando a gente depende, a gente ora, Senhor, olha, não consigo resolver isso aqui não, eu vim aqui, Pai, entregar para Ti. A gente se coloca numa situação de dependência. Lembra do temor do Senhor? Que é uma decisão voluntária de se colocar num estado de dependência? É isso. A oração prova esse estado de dependência. A oração, ela reduz a nossa ansiedade. Sim, reduz. A gente vai ficando ansioso, um turbilhão de coisa, um turbilhão de problema, um turbilhão de coisa para fazer. A gente para tudo. Lembra da passagem de Marta e Maria? Marta estava ali ansiosa, com muitas preocupações, e Maria parou aos pés de Jesus e Jesus disse para Marta: Marta, Marta, por que andais ansiosas? Maria escolheu a melhor parte, ela não será tirada. É isso, tira a ansiedade. Marta estava preocupada ali com a comida? Estava. Mas você já parou para pensar quantos milagres de comida Jesus fez? Você acha, a Bíblia tem escrito alguns lá. Você acha que Jesus só fez aqueles milagres que estão ali na Bíblia? Jesus fez muito mais. Não daria para escrever tudo ali. E a oração, ela aumenta a nossa fé. Sim, a oração, ela aumenta a nossa fé. Ela tem esse poder de ir aumentando dia a dia a nossa fé, porque nós vamos aprendendo o caminho da dependência. Agora, vamos finalizar aqui. Prático, didático, como tem que ser, aqui no Virtude Cast. Minha amiga, vamos responder aquelas 3 perguntas iniciais. Agora a gente já conversou, a gente já teve aqui esse bate-papo bem legal e a gente já consegue responder essas perguntas. Nós duas, tá? Não vou responder sozinha, você vai responder aí comigo aonde você tá. Vanessa, existe oração que funciona e oração que não funciona? O que você acha agora, depois dessa conversa que a gente teve? Sim, existe oração que funciona e existe oração que não funciona. Então a gente precisa vigiar para gastar o nosso tempo em orações que funcionam. Não estou falando de tempo de oração. Não estou falando de religiosidade. Não estou falando de orações bonitas e eloquentes. Estou falando de oração que tem sinceridade, de oração que tem coração ali com Jesus. Olha o que diz Provérbios 28:13. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. O que está dizendo aqui? Vamos pegar o mundo antigo e vamos trazer ele para o mundo moderno? Vamos fazer essa ligação? Uma pessoa que está ali, ela não quer saber do Senhor, não quer, saber o que está escrito na palavra, ela não tem aquele desejo sincero de aprender mais e mais de Deus, sabe, de ter um coração transformado. Fala que as orações dessa pessoa, elas são detestáveis para Deus. A gente precisa ter esse anseio sincero de querer aprender a vontade de Deus, que é a palavra, que é a lei. Então, isso faz toda a diferença. Segunda pergunta: Vanessa, por que eu não sinto vontade de orar? Minha amiga, a gente tem que entender Gálatas 5,17. Só que a gente tem que saber de cor. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A gente come por quê?
Porque a gente sabe que precisa comer, porque senão adoece. A gente toma banho por quê? Faz a nossa higiene pessoal por quê? Porque a gente sabe que precisa, senão o cabelo vai ficar sujo, a pele vai começar a coçar, pode ter alguma doença de pele. A gente escova dente por quê? Porque a gente sabe que se a gente não escovar, a gente vai ter problema dentário, vai ter cárie, vai ter uma série de problemas, pode até perder o dente. A mesma coisa é com a oração. A gente tem que parar também de querer fazer as coisas só quando a gente tem vontade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente não vai ter vontade de orar. Mas quando a gente sai do nosso momento de oração, a gente pensa o quê? Nossa, como foi bom ter estado aqui com o Senhor. A gente entra muitas vezes sem querer estar ali, mas em obediência, porque a gente vai amadurecendo e a gente entende que como comer, tomar banho, escovar dente, que a gente fala ali para o nosso filho, para a criança a gente fala e a gente exige que a criança entenda. O Senhor está falando para nós que somos mulheres adultas, né, maduras, espero, né, que a gente atinja esse padrão de maturidade e a gente age como uma criancinha diante disso aqui que o Senhor está falando. Ai, não tenho vontade. Ai, não estou com vontade. Vou gastar meu tempo todo aqui no celular. Ah, vou gastar meu tempo todo em outra coisa. Não. Como a gente exige dos nossos filhos que eles entendam que eles precisam escovar os dentes, o Senhor também espera de nós, mulheres virtuosas em treinamento, que nós entendamos que a gente precisa orar, que a carne não vai ter vontade de orar. E aquilo que a gente alimenta mais é o que cresce. Se eu só alimento carne, 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 a carne fica fortona e o espírito fica fraco. Se eu alimento o espírito se fortalece. E o que a oração revela sobre mim, minha amiga? A oração, ela revela muita coisa, sabia? Dá para a gente fazer meio que um raio-x dentro de nós. Sabe o que não orar revela sobre mim? Vou te falar umas coisas, tá? Fica chateada comigo não. Já te falei, você é amiga sincera. Revela orgulho. Sim, revela orgulho. Por quê? Porque eu acho que eu não preciso orar, que eu vou dar conta de resolver esse bando de problema que tem na minha vida e vai chegando mais, tá? Sinto te dizer que eles vão chegando, porque problema não resolvido cresce. Então, aquele que era bem pequenininho, ele vai crescendo se ele não foi resolvido. E aí eu acho que eu vou conseguir resolver aquilo sem o Senhor, minha amiga virtuosa. Isso é orgulho, tá? Isso tem nome, orgulho. Sabe o que mais que revela? Incredulidade. Por quê? Porque se eu não estou levando meus problemas para Deus, se eu não estou levando a minha vida diariamente para Deus, é porque eu acho que ele não é suficiente, poderoso, soberano para resolver. Então eu não estou acreditando que Deus tem poder para resolver. Revela, sabe o que também? Falta de perseverança. Qualquer coisinha desiste. Ai, levei uma, duas, três vezes para o Senhor, ele não resolveu o meu problema, estou chateada. Faz igual eu te falei que eu fazia na minha vida inicial de oração. O Senhor me falava alguma coisa, passava 3 dias sem orar, emburrada com o Senhor, como se Ele tivesse obrigação de me responder no primeiro dia, como se Deus fosse controlado por mim. Falta de perseverança. Não tem perseverança para ficar aí um tempo aguardando uma resposta? Um tempo continuando falando com o Senhor sobre isso aí? Isso é muito sério, sabe? Revela coisas dentro de mim. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, o que que nós fazemos quando a gente está orando? A gente está se aproximando de Deus, está ali buscando uma intimidade, um relacionamento maior com o Senhor. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam, que ele se torna recompensador, ele se torna protetor, ele se torna provedor daqueles que o buscam. Então, quando eu não oro, minha amiga, eu mesmo calada, ali em silêncio, estou ali, não falo nada com Deus, né? Fico ali só eu e a minha vida e os meus problemas. Mesmo em silêncio, eu estou falando muitas coisas no mundo espiritual.
eu estou falando de orgulho, eu estou falando de falta de fé, eu estou falando de incredulidade. E Deus, ele não relaciona conosco só naquilo que falamos, ele relaciona conosco naquilo que sentimos, naquilo que expressamos sem palavras, naquilo que expressamos com lágrimas, naquilo que expressamos com gritos. Tem várias formas de se comunicar, a gente sabe disso, não é só a palavra que comunica. Ficar calada também comunica muita coisa. Enquanto eu estou calada, quando eu deveria estar falando, está comunicando muita coisa no mundo espiritual. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, isso é o que eu queria deixar para você hoje. Essas três coisas que não podem faltar numa oração que funciona. E eu quero deixar uma frase para você aqui no final. Não existe caminhar com Deus sem intimidade. Anota isso em algum lugar, aí no seu celular, anota isso num papelzinho para você meditar nos próximos dias. Não existe caminhar com Deus sem intimidade, sinceridade e oração. Muito forte isso, né? É bom para meditar. Eu também vou meditar nisso aqui. E este foi mais um Virtude Cast. E eu espero que você tenha gostado. Eu sei que foi um ensino, uma conversa dura, mas foi uma conversa sincera, de amiga para amiga. Aquela conversa que pode fazer diferença na sua vida. E eu estou muito feliz por você ter ficado comigo aqui até o final. Compartilha esse podcast nos seus grupos de WhatsApp, manda aí para aquela amiga também que está precisando, que está passando muitos momentos de dificuldade. E um grande beijo.